Bem, essa história não aconteceu exatamente comigo, né? Aconteceu com um colega meu, só que ela envolve a mim e a toda a minha família, assim, de um ponto de vista familiar, né? Acontece que eu tenho uma prima que ela realmente ela é diagnosticada com borderline e ela, além de destruir toda a vida, assim, tudo que ela toca, ela destrói. E aconteceu com um amigo meu, né? Eu, na verdade, fazia faculdade de Direito e estudava junto com meu primo, né? E tinha amigos em comuns. Depois da faculdade, das aulas ali, era comum a gente se reunir na esquina da faculdade. Geralmente a gente era o último a sair, assim, de tudo. Estava tudo escuro na rua. Eu moro aqui no interior do Tocantins. E é bem tranquilo, assim, a cidade não tem violência, as coisas assim graves que nem tem em cidade grande. E essa minha prima morava nessa esquina. Então, onde a gente ficava de frente para a casa dela, né? E, e de vez em quando a gente via ela falava com a gente, assim, passava e, oi fulano, vinha, me abraçava. Abraçava o meu primo também que estudava comigo e falava com o meu outro colega, né? E ok, aí isso era uma questão normal, ela vinha, abraçava, chamava de primo, não sei o que. Só que a gente em casa, assim, todos, eu e meu primo sabíamos que tipo de gente ela era, né? Sabíamos que ela se cortava, sabíamos que ela mentia, sabíamos que ela era uma mulher, assim, uma menina degenerada, assim, ela tinha 19 anos, 18 ou 19 anos na época. E ela saía com todo mundo da cidade, assim, uma coisa assim absurda. Inclusive chegou ao ponto de as pessoas comentarem assim que ela se prostituía, né? Aí beleza. Isso, aí acontecia às vezes de ficarmos eu, meu primo, esse amigo que ficava com a gente direto, e mais um amigo que estudava com a gente. Esse cara era um cara novo, bonitão, assim, tinha facilidade de sair com as mulheres, era um cara muito bonito, né, que chamava atenção, assim, e as meninas gostavam de dar moral pra ele e tal. E um dia, assim, uma coisa que me marcou foi que é, nós quatro conversamos ali e comentamos dela, né? Que ela saía com todo mundo. E eu, mesmo sendo primo dela, nunca me importei assim, achava era graça dela. O povo falar, fulano de tal é isso, é aquilo outro. E aí, esse meu amigo, esse quarto amigo meu, falou assim que tava ao ponto de pegar ela, né? De dar uns pega nela. Só que aí ele mesmo, isso, as palavras dele, falando que tinha que tomar cuidado porque já tinha ouvido falar que ela tinha corrimento e não sei o que. E eu ali mesmo sendo primo achei graça, né? Daquelas coisas. E falei, não, vai nessa, meu irmão, não tem nada a ver com isso. Beleza. Passa um certo período. E aí, do nada, um dia a gente chega lá, nós três, né, os que tinham costume de ficar na esquina, quando eu vejo esse quarto amigo saindo lá da casa da minha prima lá, né? E aí eu fiquei assim, não, deve estar pegando, né? Tudo bem. E aí, mas isso começou a se repetir, né? Ao ponto deles começarem a namorar. Então, o cara que falava isso, que eu tinha um intuito só de dar uns pega nela ali, que ela realmente era muito bonita, acabou que ela fez alguma coisa com ele lá que ele inventou de namorar com ela. E isso foi o pior erro que aconteceu na vida dele. Inclusive, seria perfeito se ele mesmo contasse o relato dele sobre essa história, né? Não eu, mas é tão gritante assim pra mim, porque me fez sentir tanta vergonha que eu vim aqui, né, de contar a minha versão da história. Sei que essa menina, essa prima minha, ela mentia muito, muito pra ele. Ao ponto dela falar o seguinte, que tinha hanseníase. E aí o que ela fazia, essa prima minha? Ela pegava o telefone do meu tio, mandava mensagem para esse quarto amigo meu, falando que fulano de tal, eu tive que levar a ciclana em
na capital para fazer os exames, ela tá com câncer e não sei o que, tá doente. Tipo assim, de graça, mandava esse tipo de mensagem para ele, só para atribular o cara mesmo, assim, de uma forma. E ele ficava... acontece o quê? Que ele ficava refém ali da situação, porque ele acreditava, né, provavelmente ali na intimidade deles dois, ela falava que tinha acontecido isso, aquilo, outro, inventava muito mentira para ela, né, para ele, e ele começou a entrar na onda, ao ponto do que aconteceu. Essa prima minha, ela pegava o telefone das amigas dela, e o que ela fazia? Mandava uma mensagem para esse quarto amigo meu, tipo assim, falando, fulano de tal tá doente, mentindo, entendeu? Conversando como se fosse a outra pessoa, para dar credibilidade à mentira dela. E isso a troca de nada, assim, ela não pedia dinheiro, não pedia nada, era só pela atenção do cara mesmo, assim, uma coisa assim, demoníaca mesmo. Inclusive, o que aconteceu? Isso passou muito tempo do namoro deles lá, e aí as próprias amigas dela foram e falaram com um cara, explicaram toda a situação. Fulano de tal mente pra tu, ela fala que vai viajar, fazer exame, tratar da doença dela lá, fictícia. Ela tá mentindo, ela tá escondida, ela mente, te faz chantagem emocional, ela faz todo tipo de coisa. Inclusive, essa prima minha, ela é acusada de ter feito um Instagram pra, tipo, denegrir as pessoas na cidade. Inclusive, a própria... ela ficava, tipo assim, elevando o nome dela. Tipo... a fulano de tal, será que tá namorando com quem? E era ela, entendeu? E ficava falando mal, inclusive colocou o defensor público no meio, virou uma confusão aqui na cidade, porque ela tava fazendo isso. Aí, o que aconteceu? Um dos fatos que aconteceram nessa relação deles dois. Ela pegou um vídeo no celular desse rapaz, desse quarto amigo meu, de uma menina fazendo sexo oral nele, né? Aí, em vez dela, tipo assim, não fazer nada, né, largar de mão, ela fez o seguinte, ela pegou o vídeo, mandou pro celular dela, né, do celular dele, e publicou na cidade toda. E aí ela, tipo assim, começou daí, ela começar a destruir a vida do cara todo, entendeu? Ela faz esse tipo de chantagem, mentindo, dizendo que tava doente, e pegou um vídeo e publicou na internet dele fazendo sexo oral, a menina fazendo sexo oral nele, né? Beleza. Isso aconteceu depois dela ser descoberta, que estava mentindo, que tinha hanseníase, que tinha isso, aquilo, outro. Aí quando ele descobriu o que aconteceu, ele chegou nela, né? E falou toda a história que tinha descoberto, a história toda, que não sei o quê, que ele não adiantava mais ela mentir pra ele. E aí que eles iam terminar. Beleza. Aí nesse dia a gente foi, eu e esse quarto amigo, fomos todos pra um barzinho, né? Beber, falar história, falar besteira. E esse rapaz, ele nem beber, ele bebia. E nesse dia ele bebeu, porque ele tava tão angustiado assim, e me contando as histórias, do que ela fazia com ele, as mentiras que ela contava, dizendo, e não sei, contou tudo, né? As histórias macabras, assim, que ao ponto de eu falar pra ele, olha, você não precisa, se for por mim, assim, não precisa continuar com ela, cara, porque esse tipo de coisa aí não se faz, esse tipo de mentira aí é perigosa, ao ponto de ser perigosa. Beleza, aí quando a gente tá lá no bar, a minha tia liga pra ele, dizendo, a fulana acabou de tentar se matar. E aí diz ela, né, que tomou, só que na verdade aconteceu mesmo, ela tomou um monte de comprimido lá, pra tentar se matar, e foi pro hospital, né, e ele mesmo bêbado, né, foi pra lá. Aí beleza. Sei que ela voltou pra casa e repetidamente, assim, aí ele em vez de sair fora dela, né,
de terminar mesmo e ir embora, sair fora mesmo de um jeito que não tem mais como voltar. Não, ficou ali dentro daquela chantagem emocional. E acabou que ela repetidamente se cortava, né? Geralmente sai a notícia, fulano de tal se cortou. Os braços dela são todos cortados, assim, que nem fosse um... Não sei nem dizer o que é, não. O braço, as pernas, tudo cortado. E ela é uma mulher muito bonita, tem um trem que chama a atenção, os cortes dela. E ela continuava, né, com essa chantagem com ele, dizendo que ele não gostava dela, não sei o quê. E ela sempre levou, ela nunca assumiu responsabilidade de nada, assim, do vídeo que ela publicou, das mentiras. Ela sempre, o comportamento dela era de sair como vítima, entendeu? De tudo. Inclusive o pai dela e a mãe dela levaram ela no psiquiatra. E lá ela foi diagnosticada, né, com borderline, lá, com um comportamento totalmente estranho. Ela sempre foi assim, sexualizada e intensa demais, não tem nas coisas. E a mãe também dela e o pai também nunca foram assim espertos ao ponto de perceber mais novo, né? Então a menina se estragou assim, é bonita, talvez teria um futuro assim brilhante pela frente, só que tem fama de ser fácil na cidade e é isso aí. Beleza, esse quarto amigo meu continuou com essa menina, né? Aí aconteceu o quê? Fulana de tal está grávida. Beleza, o cara ficou todo feliz, ficou todo contente, né? E aí começou a trabalhar, assim, você vê quando o cara vai ter um filho, você vê ele mudando, assim, o comportamento dele, né? De querer fazer as coisas, querer trabalhar, de querer juntar dinheiro mesmo, na realidade. Eu sei que ele se propôs, né, a fazer um quarto na casa da sogra dele, né? Da minha tia, no caso. E gastou lá mais de 15 mil reais reformando esse quarto e pintando o quarto, deixando o quarto do jeito que a bonita queria lá. Beleza. E a menina nasceu. E ele andava com essa menina assim pra tudo quanto é lado, né? Todo mundo falava assim, que via que ele tinha muito amor pela criança, assim, que ele não desgrudava da criança. E aí o que acontece? Esse quarto amigo meu, ele tem um pai assim que ele é agiota, né? Um cara muito conhecido na cidade. E muito... como é que podemos falar? Ele é muito incisivo assim, nas coisas dele, né? Um cara muito conciso nas coisas. E ele obrigou esse quarto amigo a fazer o exame de DNA. E aí ele pegou e fez o exame de DNA, porque o pai dele obrigou ele a fazer. Você tem que fazer o exame de DNA. E aí, mesmo estando junto com a mulher toda a vida, e era sendo namorado dela e tal, e fez o exame de DNA. E pra surpresa de todo mundo, o filho não era dele. Aí ele pegou e não fez nada assim, de agressão contra ela, né? Ele só pegou o exame de DNA, foi lá na casa lá deles, lá onde ele estava morando, e aí entregou o exame de DNA para minha tia, né? Aí depois ela falou pra gente, que ele falou o seguinte: ó, fulano, fiz o exame de DNA, a minha não é minha não, tô indo embora. E aí foi embora, né? Aí minha tia disse que chorou, tipo assim, que coisa triste, né? A pessoa ficar ali com a outra e faz esse tipo de coisa. Aí o cara saiu fora da jogada, né? Eu sei que minha tia teve que reembolsar ele, né? Porque ele construiu um quarto lá, pensava que a filha era dele e tal. Aí nessa história começou a saga da minha tia pra descobrir quem era o pai, né? Da criança. Aí ela apertou essa prima minha, aí falou que era fulano. Aí foi lá, fez exame de DNA com fulano, não era o pai. Aí falou que era outra pessoa. Fez o exame de DNA, também não era o pai. Aí na terceira vez, minha tia conta que tava já com vergonha de ir lá na clínica, não tem? Já queria mudar de clínica, porque já tava muito vergonhoso essa questão. E é cidade pequena, todo mundo se conhece. E aí eu sei que fez o terceiro exame de DNA e o filho era desse cara. É um cara de uma família muito rica aqui na cidade, né? E o filho era dele. Aí ela fala, minha prima, diz que a camisinha furou, né? Por isso que ela engravidou.
Sei que, tipo assim, gerou um constrangimento, gerou uma pena desse quarto amigo, porque o cara se envolveu ali com essa prima minha de uma maneira que ele ficou preso na teia dela, entendeu? Então, ela se fazia de vítima por tudo e o cara acabou acreditando naquilo ali e entrou dentro desse emaranhado de, dessa aranha, né? E se perdeu. Eu sei que depois disso tudo, ela fazia chacota dele ainda, do meu amigo no Instagram, tu ficava postando que o idiota trabalhava em tal lugar. Umas piadinhas assim, tem pra magoar o ego do cara, assim, uns trem forte. Eu sei que a minha parte eu fiz, eu me afastei completamente ao ponto de eu chegar no local, ela estiver no local. Eu não falo com ela, não dirijo a palavra para ela, e se ela dirigir a palavra para mim, eu não respondo. Eu cortei totalmente o, a interação com ela, entendeu? Porque eu sei que esse tipo de gente é muito perigosa e ela fez isso com o cara, né? O que mais ela é capaz de fazer, entendeu? Eu sei que depois disso tudo, ela ainda conseguiu. Ela tá casada agora com um cara que meio que assumiu a paternidade da criança também, inclusive fala para a criança chamar ele de pai. Aí eu vejo assim, meu Deus, como tem um homem é um bicho idiota mesmo. Ele vendo todo o histórico da mulher, uma cidade pequena, mesmo assim ele se presta se vincular a essa mulher, a fazer a criança chamar ele de pai, a criar vínculo dessa forma. E, e ela é manipuladora, assim, a um ponto extremo, assim, de comportamento, né? Então, borderline, esse tipo de mulher aí, eu não sei, cara. Quanto mais longe você estiver, melhor. Então, por isso que inclusive, eu vou na casa da minha tia, lá na chácara lá, e ela tá lá, ela me dirige a palavra, eu não respondo, tipo assim, como se tivesse sido comigo. Apesar, porque eu tenho compaixão pelo que aconteceu com o cara, né? Essa questão do cara criar todo um plano para criar um filho e depois descobrir que não é dele, que a mulher fez o que fez com outros homens nas costas dele, né? Não foi comigo, mas eu tenho compaixão por ele e medo também, né? Desse tipo de gente, não sei, de a qualquer momento eu estar ali no convívio com ela me colocar em alguma bocada, mentir no meu nome, me envolver em alguma teia dela de mentira, Então, por isso que eu mantenho a distância, o máximo que eu posso. Então, o interessante seria que ele falasse da história dele, né? Dessa história que aconteceu com ele. Só que eu vendo de fora já foi tipo assim uma história de novela para mim. Imagine para ele ali vivendo de dentro, né? Imagine as histórias que ele deve ter dela. Porque direto chegava em mim que a fulana de tal estava se cortando. Inclusive eu me deslocava para lá para conversar com ela. Eu também já tinha caído na teia dela da enganação, né? Eu conversando, tentando aconselhar, tentando entender. E aí tentei levar ela pro jiu-jitsu, tentando envolvê-la ali em alguma coisa. Só que a pessoa só quer te manipular, só quer te usar ali de uma maneira que, não sei. Tipo assim, você é só uma ferramenta para ela chegar em algum local, entendeu? Você não é nada, você não é nenhum ser humano. E imagine as histórias que ele tem ali de deitado assim, entre quatro paredes, né? As histórias que ele deve ter do que acontecia ali de mentira, de enganação, de manipulação, de briga. Então aí fica o meu relato e eu não tenho nada a ver e eu vi isso, né? Uma prima minha fazendo isso com um colega meu, para mim já foi uma coisa traumática, ao ponto de eu não querer mais nem me relacionar com essa prima minha. E também já ter um escudo ali contra esse tipo de manipulação, né? Feminina. Eu vejo que hoje em dia, quando eu vou conversar com a mulher, algumas que têm filhos, essas coisas assim, ela vem com vitimismo demais pra cima de mim, assim, e vem com, ai, aconteceu isso, já tive depressão, assim, coisas que não tem, que querem, não é uma conversa normal, ela quer te levar para algum local, entendeu? Ela quer te colocar em algum ponto vulnerável, ela quer te
Ela não quer falar sobre os sentimentos dela. Ela quer te colocar como um salvador, né? Ela joga a isca para ver se você pega. Então já tenho escapado de muita armadilha nesse sentido. Da pessoa, você acaba de conhecer a pessoa e a pessoa já vem te colocando como você me faz sorrir demais. Essas conversas assim que você, na hora, você vê assim um comportamento muito deslocado para um lado, querendo te colocar numa posição de superioridade e ela num elo fraco. E para mim isso foi bom nesse sentido, mas foi traumático ao mesmo tempo.